Meus irmãos, a paz do Senhor, começando mais um dia, mais um final de semana. Que Deus abençoe você e a sua família. Obrigado pelas orações, somos carentes, continue orando por nós e eu orando por vocês aqui, tá? Estamos nessa primeira semana, depois de 2 semanas ausente, como falei na segunda-feira, devido à infecção com esse vírus, ficamos aí 2 semanas sem poder gravar. Vamos à palavra? Jonas capítulo 4, verso 5 diz assim: Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade e ali fez uma cabana. Se assentou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma alvoreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da alvoreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a alvoreira e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da alvoreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da alvoreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Queridos, eu quero falar com você, querido irmão, você que é cristão, servo de Deus, e que às vezes estamos como Jonas, insensíveis ao clamor do mundo, à necessidade de muitos que não sabem discernir entre uma mão e outra. Deus criou uma situação para que Jonas entendesse a lição. Deus faz nascer uma alvoreira, traz sombra para Jonas, ele fica feliz, no outro dia ela morre e ele fica tão desanimado que pede a Deus para morrer. E Deus fala: mas é justo o que você está fazendo? É justo sim. E ele achava que era ainda. E Deus diz: você está triste por causa de uma alvoreira que você não plantou, você não cuidou, nasceu num dia, morreu no outro. E não deveria eu estar ou ter este sentimento pela cidade de Nínive, 120.000 homens que não sabem discernir entre uma mão e outra? Quantas vezes somos egoístas e ficamos apáticos, alheios àqueles que precisam de salvação, que precisam da misericórdia de Deus. E Deus vai usar a minha vida e a sua vida para alcançar essas pessoas. Que Deus nos ajude a compreender, a amar mais, a buscar mais, a viver mais o evangelho genuíno, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que seja você e eu um instrumento anunciador de boas novas para aqueles que estão à beira da condenação, como estava Nínive, mas que, ouvindo a mensagem, se arrependendo, possam alcançar a salvação. E aí, eu e você precisamos aprender a lição de Isaías. Ai dos beberrões, ai de todo mundo. De repente, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E quando ele vê o Senhor, quando ele sente a experiência gloriosa da presença real de Deus, ele diz: ai de mim. E aí de repente o Senhor diz: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Depois de ser tocado pelo Senhor, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Que eu e você possamos amar mais e entender o reino de Deus e a sua funcionalidade. Seja um missionário, seja um anunciador, ame as almas, ame as vidas, ore por salvação dos amigos, dos parentes, anuncie o evangelho com a sua vida, testemunhando, vivendo uma vida de cristão autêntico e também com palavras. Envie esse vídeo para mais alguém. Deus te abençoe, que a palavra de Deus habite em nós e que nós possamos ser testemunhas reais do nome e do reino de Deus.
Pai Santo, eu te agradeço pelo privilégio, por mais uma semana que encerramos. Nos dê um final de semana abençoado na tua santa e gloriosa presença. Abençoe a cada um dos que se comprometem de uma vida na tua presença, de mais amor pelo teu reino, por vidas, por almas, por pessoas. Pai, que sejamos um instrumento do Senhor para alcançar o maior número de pessoas nesses últimos dias. Em o nome de Jesus oramos pedindo: salva o Brasil, sara a nossa nação e mude a história do nosso país, em nome de Jesus. Amém.